Que a paz do Mestre Jesus se faça presença constante em nossos corações e em nossa vida. Culminamos o mês de dezembro. De tão grata é a nossa alegria ao vermos mais uma vez aproximar-se de nós nos próximos dias, nas próximas semanas, as vibrações benfazejas, salutares, benéficas do Natal. Mas para os espíritas, para o cristão, o Natal é todos os dias dos 365 dias que somos chamados a vivenciar os seus ensinamentos. Nestes momentos em que a família espírita desfalece a língua de amor, nestes momentos em que os desafios da educação se tornam cada vez mais desafiadores, uma vez que estamos vivenciando momentos graves na humanidade, momentos de transição de uma fase, de certa forma, de conquistas nos terrenos da materialidade, do conforto, das posses, das aquisições, mas também um momento muito grave, muito sério, de decadência dos valores morais que ora predomina e que influencia as mentes menos vigilantes, as mentes incautas. Experienciamos na Terra neste momento, e não é por acaso, pois à medida que o tempo avança, a transição igualmente avança e se faz presente em nossas vidas, convidando a mudança e a reavaliação de nossos valores. Sim, pois será que quando ao aqui retornarmos à experiência física pelas portas da reencarnação, planejamos para nós toda essa correria, toda essa euforia, toda essa agitação com a qual nós já nem sabemos mais porque temos tanta pressa? E assim vamos deixando muitas vezes a convivência amiga, a convivência fraterna, olho no olho, para trás. Vamos conversando, e isso não deixa de ser bom, mas vamos muitas vezes conversando tão somente através das redes sociais, através dos telefones, e já não convivemos quase juntos. Felizmente, esta época do ano nos convida a esta reflexão, a esta aproximação e a esta valorização da vida. A transição se faz presente em que está ocorrendo um remanejamento natural da população do globo terrestre, de forma que há aqueles espíritos que já não se encontram mais possibilitados de conviver com a vibração que a Terra, à medida que o tempo passa, alcança, uma vibração mais espiritualizada. Vão sendo feitas imigrações destes espíritos recalcitrantes no ódio, no orgulho, no egoísmo, daqueles que pensam tão somente em si antes dos outros, daqueles que fazem leis para destruir nações, daqueles que buscam a satisfação tão somente imediata de si mesmo, desvalorizando a vida. Esta imigração ao qual nos referimos e que Allan Kardec também explica em A Gênese, no capítulo Imigração e Imigração dos Espíritos, é este tempo que estamos vivenciando, tempo de transição planetária, em que o caos, de certa forma, predomina naqueles que não estão sintonizados
sintonizados com a mente divina, que desconhecem a sua natureza divina, de onde veio, para onde vai, por que aqui está, qual a finalidade da existência terrena. E este desafio, porque é um desafio que nos foi solicitado na noite de hoje, de falar da valorização da vida, ele é amplo e se desdobra em vários capítulos. Nós utilizamos como fonte de pesquisa a Federação Espírita Brasileira, a qual promove estas campanhas. Mas hoje nós resolvemos nos deter no assunto especificamente, cujo número em nossa sociedade se torna alarmante e assustador, que é os suicídios. São mais de 1 milhão de suicídios ao ano no mundo. O Rio Grande do Sul já está como estado no 4º número de casos desta mazela social, econômica, de certa forma, mas, acima de tudo, uma mazela espiritual de consequências imprevisíveis para aqueles que adentram este caminho, quase que sem volta. Porque para nós espíritas tudo tem volta, mas o preço do retorno às vezes é alto demais. E não nos podemos nos dar ao luxo de cair nesta invigilância. Estas campanhas vão além, trazendo o aborto, a eutanásia, a pena de morte, ao qual não se esgota o assunto em apenas um tempo. Então nos concentraremos nestes minutos que nos restam a reflexionar em torno do suicídio e suas consequências para o espírito humano, que é um projeto divino. Mesmo que muitos que hoje guiam a sociedade pensem o contrário, mas é o maior projeto de Deus, é o ser humano. Somos uma extensão da mente de Deus, indestrutíveis, imortais, não eternos, porque eternos o é tão somente o nosso Pai que nos criou. E Jesus veio até nós para nos dizer: quero que tenhas vida e a tenhas em abundância, a abundância de viver. Mas esta abundância de viver não se resume tão somente na posse, na aquisição de bens materiais, no trabalho diuturno para ferir tão somente coisas, e deixando de lado valores que permanecem, os quais são os que tão somente nós levamos daqui para o mundo maior. Em torno dessas reflexões que começamos a noite de hoje, que dias são esses? Estais encarnados na Terra em um momento crucial da evolução humana. Quem nos diz? A benfeitora Joana de Ângeles, que tem o seu arauto na terra, Divaldo Franco, a nos trazer estas preciosidades. Dilatam-se as oportunidades de serviço que não nos compete adiar. As oportunidades de serviço ao qual o autor espiritual se refere, elas vão ao infinito. Se tratam de oportunidades de serviço onde quer que estejamos experienciando a nossa vida, seja em nossos locais de trabalho, seja em nossa família, cuja preocupação na atualidade deve ser máxima. Surge na escola, surge onde quer que estejamos, onde quer que somos chamados a servir, porque o cristão ele serve em toda parte. Ele serve aqui, ele serve acolá, ele serve da porta para fora. Ele deve ser aquele exemplo de mudança, ele deve ser aquele exemplo de um Natal equilibrado, de um Natal verdadeiramente dentro dos valores cristãos,
em torno de um propósito maior, que é crescer espiritualmente. Esse deve ser o projeto do verdadeiro cristão. Este é o projeto divino de Deus para as suas criaturas. É um projeto amplo, é um projeto que começa com os nossos pensamentos voltados para o bem. Porque na sociedade atual vivemos amando mais as coisas do que as pessoas, e aí está a situação ao qual mergulhamos. E por que amamos mais as coisas do que as pessoas? Pelo egoísmo ainda predominante em nossa sociedade e pelo orgulho, que são contrários à caridade e à humildade, e que não nos permitem fazer nada de duradouro, nada de bom, nada que possamos levar daqui para o mundo maior, para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira pátria. Porque a nossa verdadeira pátria, meus amados, não se encontra na terra. Nós estamos como que em uma viagem rumo ao aperfeiçoamento, e não viemos aqui para sofrer, mas para evoluir, nos diz Joana. E é isso que buscamos, a nossa evolução. E se não alcançamos, é que muitas vezes estamos a buscando em locais que não condizem com a vivência cristã. Aí surge o sofrimento como corrigenda de rota, como retorno àquele caminho perdido, e que muitas vezes faz com que nós adentremos em situações mais graves e comprometedoras. Para isso surge a evitada dor. E que dias são esses, senão o homem moderno, enriquecido pelo conhecimento e detentor de inúmeros títulos de enobrecimento, encontra-se sobre os camartelos das dificuldades morais que o assaltam todos os dias. A horizontal nas realizações científicas promoveu a cultura e a civilização, mas a vertical do amor não arrancou o ser do báratro no qual se debate e agonia. O pensamento verticalizado e o pensamento horizontalizado, que Jesus tanto nos convidava a elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, porque quando mantemos o pensamento no patamar horizontal das sombras, não conseguimos elevar-nos a patamares de evolução verdadeiramente. Então, se sintonizamos com as mentes muitas vezes doentias, tristes, ocorre que, por ressonância, essas mentes doentias e tristes nos influenciam. E isso está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec nos fala: se os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos, ao qual obtém como resposta muito mais do que imaginais, porque de ordinário são eles que vos dirigem, ou seja, quase sempre são eles que nos dirigem, que nos intuem. Então é muito fácil entender que no barato das situações que a Terra hoje enfrenta, de oportunidades desperdiçadas por muitos irmãos nossos invigilantes, que venham a desencarnar prematuramente, fiquem pulando em torno de nosso orbe terrestre, cuja população, segundo Emmanuel, de desencarnados ou de espíritos é de 24 bilhões. Nós aqui somos em torno de 7. É natural que sintamos, ao sair daqui para fora, muita pressão espiritual, muita dor de cabeça, muito desvio de foco, muita coisa ruim. Então a vigilância se faz necessária neste momento de transição. E muitas vezes, no assunto que nós já vamos entrar, que é o suicídio, muitas vezes
O suicídio é causado por influências espirituais. Porque os espíritos, aqueles que são voltados ao mal, eles têm como norte nos influenciar às coisas ruins, nos influenciar ao mal. Se estamos vigilantes e se sintonizamos com os propósitos do mal. Eles trabalham no sentido de potencializar aquilo que a gente tem de ruim ainda dentro de nós e que a gente está na terra para expurgar, para tirar de dentro de nós estes atavismos provenientes, estas condutas reprovadoras provenientes de outras reencarnações. Vivemos os dias tormentosos enunciados pelas Escrituras. Experimentamos glórias das ciências, as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento e da arte. No entanto, caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério e à loucura. Isto quem nos fala é o irmão Bezerra de Menezes, este espírito de escola, que tem como outras obras loucura sobre o novo prisma, em que lá ele cita também casos de suicídio causados pela influência espiritual diária em torno do irmão. Por isso que é importante, muitas vezes, estarmos em uma instituição, seja qual for religiosa, uma instituição espírita, uma instituição cristã, dentro das bases cristãs, porque isso nos favorece este corte, tirar este contato com estas entidades que nos querem ver mal, que nos querem ver perturbados, que nos querem ver na pior situação possível. É um assunto um pouco pesado, mas é um desafio, porque o Espiritismo ele é ao mesmo tempo um convite e ao mesmo tempo uma advertência, um esclarecimento, uma consolação. Mas ele não passa em cima dos conhecimentos da humanidade, ele transforma, ele acrescenta, ele expande, ele exemplifica e ele nos mostra o caminho a seguir. Então, o Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Mais do que nunca se faz urgente a difusão dos postulados espíritas que chamam o homem à responsabilidade, à valorização da vida, em toda a sua plenitude, a consequência moral dos atos. A consequência moral dos atos. Nunca precisamos ter tanta maturidade espiritual como agora. O convite é para a nossa maturidade espiritual, para deixarmos de ser aquelas crianças teimosas, porque a humanidade, ainda no geral, é muito infantil. A humanidade, no geral, não busca o conhecimento transcendental da vida. A humanidade, no geral, busca muitas vezes a satisfação imediata, mas essa satisfação imediata, como o próprio nome já diz, ela é imediata, ela é transitória, ela é fugaz, ela escapa de nossas mãos muito facilmente. A única coisa que temos de perecível é o patrimônio do Espírito. Estes sim, os ladrões não roubam, a traça não rói, e são os nossos verdadeiros tesouros que permanecem. Porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E respeitando a vida e adentrando em nosso tema da noite, temos como primeira reflexão que a calma e a resignação, unidas na maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito a serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio,
Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Lá tem um tópico que fala sobre a loucura e sobre o suicídio. Que o que causa tudo isso, todo esse despautério que estamos observando na sociedade atual, é a nossa vivência materialista. Por isso mesmo, o Espiritismo constitui-se como o principal adversário do materialismo, porque ele mostra ao homem onde se encontram os seus verdadeiros interesses, e a vida futura não passa a ser mais velada pela dúvida, pela insegurança, pela invigilância, mas sim pela fé no futuro, auridas na confiança na justiça divina que o Cristo veio exemplificar aos homens. Porque Jesus se referia muito mais à vida futura do que à vida presente, por isso suas palavras nunca passarão, porque são a verdade, e a verdade nunca pode ser destruída como o Espírito imortal que habita em cada um de nós. É como aquela casa construída sobre a rocha, em que sopram os ventos, caem as chuvas, e dão com ímpeto contra aquela casa, mas se ela está erguida sobre a rocha do Evangelho, ela não tem a ruína como destino. É a nossa casa mental que precisa ser erguida sobre a rocha nos tempos atuais, porque senão ela tomba, senão ela cai, e é grande a sua ruína. Por isso mesmo, nesses tempos que nos perturbam, de mentes doentias que nos querem dar o norte a ser seguido, lamentavelmente com muitos seguidores, estes tempos passarão. Podemos ter certeza disso. À medida que na terra os espíritos forem se melhorando, e quando virão ser acrescentados espíritos melhores, e já estão retornando aos lares de muitos, a terra terá finalmente dias gloriosos de conforto espiritual. Ainda não será aquele tempo que não existirão provas, porque precisamos de provas para crescer e progredir, mas serão tempos de mais tranquilidade, de repouso, à medida que aqueles que não querem melhorar-se, não querem deixar os outros melhorar-se, serão naturalmente convidados a retirarem-se deste orbe. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é pródigo ao dizer que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar os orgulhosos, glorificar os justos, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ensinado pelo Espírito Verdade, que codificou a obra espírita, que nos conforta e nos esclarece, de forma que tudo aquilo que fizermos pelo Espiritismo será pouco, pelo muito que Ele tem feito por nós, dia após dia em nossa vida. Na questão 943, o Livro dos Espíritos tem como pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Observem: ociosidade e saciedade. Saciedade é conforto. Conforto em excesso nos induz muitas vezes à preguiça, aos menos incautos. E ociosidade é o mal do século, que por mais que trabalhemos dia após dia, observemos como estamos de certa forma acomodados no pensamento, buscando tão somente o entretenimento, distraindo-nos de nossos verdadeiros propósitos. E a ociosidade tem isto como característica, de
distrair de nossos verdadeiros propósitos, para que a vida passe e a gente não construa coisas duráveis e imperecíveis. E Kardec não se detém, vai além. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o filho da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Temos na questão 944 do Livro dos Espíritos: tem o homem o direito de depor de sua vida? Ao que os Espíritos respondem: não. Só Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Sempre que houver abreviação da vida por vontade de própria, esta caracteriza o suicídio. Mas nós temos os suicídios indiretos que predominam em nossa sociedade atual. Eles são tomados pelos vícios de toda ordem, que nos levam também ao suicídio, pois queiramos ou não, nós na Terra temos prazo de validade. Mas quando apressamos este prazo, este tempo ao qual estamos fadados ao retorno, pela exaustão natural de nossos órgãos, pelo fenômeno ao qual chamamos biológico, pelo fenômeno biológico da morte, temos que usufruir de nosso tempo para progredir e evoluir. Por isso mesmo, este tempo ele passa muito ligeiro, e ele passa mais rápido ainda quando não nos dedicamos àquilo que precisa ser dedicado. Temos Emmanuel a nos esclarecer que muitas vezes ter algo de valor em mudanças impostas pelo sofrimento é jeito de encontrar algo mais precioso no caminho. Nós precisamos nos convencer disso, que muitas vezes aquilo que a gente busca não é o melhor para nós no momento. Aquilo que a gente quer pode nos trazer problemas e infortúnios. Precisamos reflexionar e não sermos tão teimosos quando não alcançamos a priori, primeiramente, aquilo que a gente quer. Muitos se matam e se suicidam porque não alcançam aquilo que desejam de primeira vez. Mas aquilo que muitas vezes a gente deseja pode não ser aquilo que a gente precisa. E às vezes os espíritos amigos, aqueles que nos intuem e que estão conosco, afastam de nós certas situações que a nosso ver, porque a nossa visão ela é muito míope ainda das coisas, que a nosso ver vão nos trazer problemas. Quando a gente fica teimoso e persiste naquilo, quando a gente não pensa no depois, porque a gente faz as coisas hoje em dia, e isto o Espírito Camilo nos esclarece, sem pensar no depois. Como vai ser o depois? Se o nosso depois for de bênçãos, for de alegrias, que bom. Persistamos então no objetivo anelado, mas se não temos certeza de como será o nosso depois, procuremos esquecer. Deixamos com que a vida coloque para nós aquilo que de fato é de nosso merecimento, porque aquilo que é de nosso merecimento acaba chegando em nossas mãos. É a paciência que falta àquele que adentra as portas do suicídio. Temos o direito de dispor de nossa vida. Às vezes a gente ouve que tem. Às vezes a gente ouve que se tem direito a tudo, se tem livre-arbítrio a tudo. A gente tem direito igualmente de dispor da própria vida, de sair dela quando quisermos. Será mesmo que é assim? A única coisa que nós não temos, de certa forma, que decidir é sobre isso. Porque fazendo isso, frustramos todo um projeto de vida
que nós mesmos escolhemos experienciar. Por uma decisão absurda, intempestiva, de caráter, se põe tudo a perder. E o sofrimento é maior de acordo com a nossa intenção, nos dizem os Espíritos. Por isso que não existe um desencarne igual para nenhum suicida, dependendo da sua intenção. Quanto mais se sabe, mais se responde, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a maior frustração daquele que atenta contra a própria vida é de ver os outros que o amam em desespero, e é de ver a si mesmo mais vivo do que nunca. André Luiz é um suicida indireto que estragou todo o seu aparelho digestivo pelos excessos da vida material, pelas festanças, pelo comer e beber desreguladamente, pelos vícios morais. Fez com que ele ficasse 8 anos no vale do suicida, sendo chamado de suicida. O maior desapontamento do suicida é ver que continua mais vivo e frustrar-se por ver que não conseguiu aniquilar a vida, porque a vida é um bem precioso dado por Deus e que não tem como aniquilá-la. Só nos transferimos de residência, de padrão vibratório, que de acordo com as nossas inclinações e com o nosso caráter estamos bem ou mal. E André Luiz, por 8 anos, passou aquela situação para depois ser resgatado por Clarencio, a pedido de sua mãe. Essa história todos nós conhecemos em nosso lar. E a partir daí ele traz em 17 obras magníficas, se a gente quiser se aprofundar, toda a fenomenologia do mundo espiritual, juntamente com Emmanuel e trabalhando com o grande Chico, o homem amor, o Francisco, nos traz estas pérolas de sabedoria e estes esclarecimentos. A razão a serviço do coração. Não, só a Deus assiste esse direito. O Livro dos Espíritos, na questão 944. Portanto, o suicídio é auto de suprema rebeldia à vontade de Deus. Emmanuel, a razão a serviço do coração. Tipos de suicídio: o direto, a intenção e premeditação, e o indireto. Não há intenção, não é premeditado, é provocado por abusos, como falamos já nos adiantando a este tópico. E intemperanças mental e física. A agressividade que nos extorque as forças, porque cada vez que nos extravagamos em termos de emoções, cometemos um suicidiozinho em nossas energias, e elas vão entrando em processo deletério, e a nossa vida vai se encurtando. Porque o nosso corpo físico não aguenta a nossa mente. Se ele já muitas vezes não suporta a nossa mente, que evolui ao extremo em que o nosso corpo físico, isso equivale aos espíritos superiores, com os quais não podem investir mais o nosso corpo, pelo tamanho da sua evolução, imagine a gente destruir o nosso corpo através de pensamentos inferiores, pensamentos de ódio, de vingança, de ciúmes exacerbados. O corpo não aguenta. Ele adoece, ele morre. Ele se suicida. Quem é mais culpado, nós já falamos, é proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. Na hora do desencarne, com exceção de suicídio, todas as desencarnações são determinadas, nós já explicamos. Outros cumprem o tempo concedido. As causas do suicídio, a principal nós já falamos que é a falta de fé, e é responsável pela quase totalidade dos suicídios, isso está lá no Consolador. Maiores incitantes do suicídio em nossa sociedade atual: a incredulidade, o materialismo e dúvidas sobre a vida espiritual, que aqui não temos. Ocasionam a covardia moral diante das decepções e sofrimentos. Por isso precisamos levar a nossa mensagem, aquele pouco que sabemos, a todos aqueles que partilham a nossa existência. E se observarmos se alguém está com uma ideia desse tipo, podemos sim auxiliar.
Então, a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Esta é Joana de Ângeles. Alerta. Somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como processo educativo e reeducativo de nossa personalidade. Consequências do suicídio é este desenho singelo. A vida não se extingue com a morte. Então, outras consequências não são idênticas. As mais comuns, lesões dos perispíritos, ao quais voltamos com problemas em nosso perispírito, ou seja, neste intermediário que liga o nosso espírito ao corpo físico, o chamado modelo organizador biológico, o chamado corpo incorruptível pelo apóstolo Paulo, este corpo espiritual, ao qual vemos aqueles que conseguem ver, ele fica registrado tudo aquilo que a gente faz com o corpo físico, de forma que aqui, quando retornamos novamente em um processo chamado reencarnação, ao qual todos nós estamos sujeitos, trazemos as vicissitudes, as viciações, as doenças persistentes, muitas vezes provocadas por este ato insano e muitas vezes premeditado. Então, o corpo físico só registra as doenças e os abusos que estão presentes em nosso perispírito, em nosso corpo espiritual. Por isso que não há doenças, há sim doentes. Localizado em regiões de sofrimentos, como André Luiz, tormentos, recordações, pesadelos, acusações e visões. Em alguns, repercussão dos efeitos da decomposição, essa talvez seja pior, ao qual não temos palavras para descrever tal tópico, mas é que o corpo físico possui uma vitalidade tal, e se a gente corta essa vitalidade, a gente continua ligado ao corpo físico, a gente está muito ligado ao corpo físico. A maioria, apesar de haver feito coisa inútil, nós já comentamos, e todos a expiação da falta cometida. Todos sentem a expiação da falta cometida, ou seja, o sofrimento. Futuras reencarnações, o corpo espiritual plasma lá no novo corpo físico as lesões nele contidas, gerando mutilação, surdez, cegueira, câncer, aquelas doenças persistentes em que a gente vai ao médico e muitas vezes não se acha nada. Obviamente que quando nós estamos sendo sujeitos a um processo obsessivo de moléstias fantasmas, a gente pode estar sendo vítimas realmente de situações que causamos a nós mesmos no passado. Então temos nudez, loucura, etc. E um parêntese, mais um, talvez abordaremos em outra oportunidade, se nos for dado, referente ao aborto. Não podemos abortar o anencéfalo, porque o anencéfalo ele precisa daqueles momentos nem que sejam horas de vida para expiar as faltas cometidas no passado. Quem são os anencéfalos, senão aqueles que fazem leis para destruir nações, senão aqueles que colocam na mente dos outros a destruição, o suicídio, a desvalorização da família? Estes são os anencéfalos. E eles precisam retornar, e eles precisam experienciar para a partir daí seguir novas jornadas de aperfeiçoamento e renovação como a que nós estamos. Então o suicídio, finalizando quase, é uma desastrada fuga. O autoaniquilamento se trouxe como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. E para a nossa reflexão final, quando impulsionados a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração. Aqui estamos falando da profilaxia contra o suicídio. Devemos recorrer à oração, ao trabalho, aos métodos de autodefesa, em auxílio de nossa fortaleza íntima, de modo a fugirmos de semelhante posto de angústia. Se cada um de nós, isto é André Luiz que nos esclarece, consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. De dentro para fora é a nossa construção. E a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém é resultado de uma observação. Isso que nos esclarece é Allan Kardec. E para finalizar, uma reflexão de Chico Xavier, do próprio Chico. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por mais seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem
vivem em paz, sem ter a ideia de Deus ou expirem em suas decisões. É de Deus que a sociedade atual precisa. Que possamos encontrar este Pai maior que está sempre conosco nestes momentos de tumulto e que neste Natal possamos fazer uma aferição de nossos valores que permanecem. Que possamos estar de corpo presente, que possamos estar de espírito presente, que possamos estar de mente presente no Evangelho de Jesus. Sem excessos, sem atitudes suicidas, sem despautérios, buscando tão somente a diversão com Jesus e estarmos vigilantes com aqueles menos vigilantes, com os incautos que muitas vezes procuram nos arrastar para as más tendências, as más companhias. Agradecendo a oportunidade que nos é concedida, o silêncio, a paciência dos irmãos aqui presentes, pedimos e agradecemos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre a oportunidade de estarmos nesta casa que nos acolhe de oração, de fraternidade, e que possamos todos buscar servir onde quer que estejamos, porque acima de tudo é Deus que nos guia os nossos propósitos através dos Espíritos amigos que aqui estamos. Procuremos sintonizar com eles e sejamos felizes, que é o nosso objetivo maior nesta vida. Um abraço fraterno no coração de todos e que assim seja.